Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sextou, né? E nesse sextou, quero dizer que seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo você que está fazendo esse caminho espiritual com a gente. Seja muito bem-vindo você que está concluindo, né, com a gente esse ciclo litúrgico C. E vamos voltar para o ano A, né? Amanhã, sábado, a gente já começa, em geral, a gente, claro, vai ter a homilia do sábado, mas já começa as celebrações do primeiro domingo do Advento. Então já começamos um novo ciclo litúrgico. E é o primeiro ciclo litúrgico que a gente encerra, né? Com o nosso canal, né? Nesse nosso caminho, nesse nosso itinerário. Então, bendito seja Deus por isso, por todas as coisas, por tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente está experimentando. Bem, então, a liturgia de hoje, nessa sexta-feira, é uma liturgia que me chamava a atenção porque ela vai trazer para a gente que tudo passa. A primeira leitura vai mostrar que tudo passa e só Deus é que vai ficar. Só Ele que tem um reinado eterno nas nossas vidas. E o Evangelho, Nosso Senhor vai dizer isso para os discípulos, né? Que tudo vai passar, o céu e a terra vão passar, mas as palavras dele vão permanecer. Por que isso é interessante? Nós precisamos fixar o nosso olhar que o sofrimento, a tribulação, a luta que eu estou passando, a enfermidade que eu estou vivendo, a dor que está me fazendo sofrer, aquilo que eu estou passando que me gera angústia, aquilo que eu estou experimentando, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Por exemplo, uma pessoa está com muitas dores, por exemplo, eu fui visitar, celebrei o 7º dia agora, tem uns 10 dias, eu fui pela segunda vez visitar uma senhora, já tinha ido a primeira vez, ela estava em casa, depois eu fui visitá-la no hospital, porque na verdade eu fui na casa, cheguei na casa, ela tinha ido para o hospital. E aí fui dar unção novamente a ela no hospital. E aí ela falava, padre, eu estou com muitas dores. E aí eu falava para ela, tenta, na medida do possível, aproveitar essa oportunidade de unir as suas dores a Jesus, para se santificar e para se preparar para encontrar com Ele. Porque ela já estava com câncer terminal, e então, assim, estava bem debilitada. Então eu falei isso para ela. E aí, entendendo o quê? Que aquela dor do sofrimento, que a dor daquela doença ia passar. Ia passar com a morte. E aí, deu uns 4 dias depois, 3, 4 dias depois que eu dei a unção, ela morreu. Então, a dor passou. Porque no céu não vai haver dor. Na eternidade não vai haver angústia, dor, sofrimento. Então, nós precisamos aproveitar os sofrimentos e as dores que temos para oferecer por amor a Jesus. Oferecer por amor a Ele para nos santificar, para nos preparar, para estarmos bem e dignos na eternidade quando nos encontrarmos com Ele. Então esse é o caminho. Porque tudo vai passar. A dor que eu estou sentindo vai passar. Seja porque ela vai ser curada, ou seja porque vai terminar mesmo, sabe? Como o caso dessa senhora que terminou a dor, terminou o sofrimento. E agora está na eternidade com Jesus. Então, tudo o que passamos, de fato, aí sendo redundante, tudo o que passamos vai passar. Tudo o que vivemos, que experimentamos, vai passar em um determinado momento. Assim como o pudim acaba, o pavê acaba, aquela coisa saborosa e gostosa que a gente pode comer acaba, o que é ruim também acaba. Eu lembro quando eu era criança que minha mãe me obrigava a comer jiló, berinjela, essas coisas que eu não gosto. O que eu fazia? Para que acabasse o sofrimento, eu comia logo primeiro e depois eu comia a comida. Até para tirar o gosto ruim da boca que ficava dessas coisas. Pelo menos eu não gosto. Há quem goste. Então, aquilo que é ruim vai passar. E é assim. E aí é melhor que passe rápido. Então, se eu fico lutando, por exemplo, se eu ficasse lutando, usando esse mesmo exemplo, se eu ficasse lutando e enrolando com a berinjela e com o jiló no prato, eu ia prolongar o sofrimento. Então, o que eu preferia? Comia logo de uma vez e depois saboreava a comida. Então, é muito melhor a gente escolher enfrentar e encarar os sofrimentos
para que eles passem e chegue o tempo da bonança, o tempo dos sabores gostosos, que é a eternidade, do que ficar enrolando com isso. Então, vamos aprender a encarar os sofrimentos, a enfrentar, a passar pelo que tem que passar e a seguir em frente. Por quê? Porque a primeira leitura de hoje, especificamente, vai falar dessa visão noturna de Daniel. Então, Daniel primeiro viu um leão que foi arrancado as asas, e ele andou sobre duas pernas. Depois vai ver um urso, depois vai vir o leopardo, que tinha asas de pássaro, e depois vai vir um animal, uma figura que ele não conhecia, que tinha os chifres, 3 saíram, surgiu um outro. Esse chifre que saía tinha... Tô com uma coceirinha nas costas. Esse outro que saía tinha 3 chifres, que saiu um outro, e aí tinha... o chifre tinha olho, tinha boca, que falava blasfêmias. Tudo isso representa os reinos e os impérios que vieram antes de Jesus. Por quê? Porque depois vai dizer que veio um ancião que se sentou no trono, o próprio Deus, que enviou o seu Filho por amor para nos salvar. E vem o Filho do Homem sobre as nuvens para botar ordem nas coisas. Então, ou seja, todos os reinos, todas as ideias, as ideologias, as farsas, as mentiras, elas vão existir. Muitas vezes elas vão parecer ou atraentes ou invencíveis, como por exemplo essa figura enorme, imensa, com vários chifres e vários olhos e não sei o que. As mentiras, as ideologias, tudo isso vão passar, por mais atraentes, por mais grandiosas que sejam, por mais poderosas que elas pareçam ser, por mais força que elas pareçam ser, elas não são maiores do que Deus. Então todas elas vão passar e só Deus vai permanecer. Só que novamente a gente precisa ter paciência, discernimento para passar por elas. A gente precisa ter a fidelidade, entendeu? A fidelidade para nos fazer permanecer, para não nos perder, para não nos desviar, para não voltar atrás, para não retroceder, e elas vão passar. E o reinado de Deus vai se instaurar. O reinado de Deus só vai se instaurar depois que passarem todas essas coisas. Então essas coisas precisam passar, precisam primeiro acontecer, para depois passar, para que o reinado de Deus possa ser instaurado na minha vida, para que as coisas de Deus possam acontecer. Então esse é o fluxo, esse é o itinerário que nós precisamos viver, aquilo que precisa acontecer em cada um de nós. E aí nós vamos ver que quando o ancião chega no trono, vai dizer que milhares de milhares o serviam e centenas de milhares estavam aos seus pés em sua presença. Então, ou seja, alguns vão se perder pelas ideologias que parecem muito fortes. Alguns vão se perder porque vão se sentir atraídos ou com medo desses reinos. Mas muitos também, e eu quero ser esse muitos, vão servir ao Senhor e também se colocar a seus pés. Então, o meu lugar como cristão é servindo ao Senhor e aos pés dele. A minha fidelidade eu vou provar servindo ao Senhor e estando aos pés dele. A minha perseverança eu vou viver a cada dia servindo ao Senhor e estando aos pés dele. Então esse é o caminho e itinerário que precisamos fazer. Servir ao Senhor e nos colocar aos pés dele. Meu lugar é aos pés do Senhor, fazendo a vontade dele e vivendo aquilo que ele tem para mim e para minha vida. Então vamos rezar, pedindo ao Senhor essa graça de que Ele nos conceda, sabe? Essa graça de viver segundo os desígnios dele, segundo a vontade dele. Nós te pedimos, Senhor, que a nossa vida seja conforme a tua vontade. Nós te pedimos e suplicamos, Senhor, que nós não nos deixemos levar pelas seduções e pelas coisas atrativas ou pelas ideologias desse mundo, mas que vivamos, Senhor, passando, enfrentando e indo ao teu encontro, vencendo cada batalha, passando por cada coisa que precisamos passar, mas sempre com os olhos fixos em ti, Senhor. Não permita que o nosso coração se desvie por vontades e desejos humanos. Não permita que o nosso coração seja atraído por aquilo que não tem a ti, Senhor. Se tu não estiver, se não tiver o teu odor, o teu olor, Senhor, se não tiver o teu perfume, eu não quero estar, Senhor. Eu quero estar no lugar onde o teu perfume possa me embriagar, possa me inebriar, Senhor. E eu quero viver a tua presença, fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, viver os teus desígnios,
todos os dias da minha vida. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade, hoje e sempre. Eu quero viver para Ti, viver segundo o Teu amor, segundo os Teus desígnios, segundo os Teus ditames, fazendo a Tua vontade em tudo que eu tenho e sou. Te peço, Senhor, que tudo passe, mas que Tu permaneças, Senhor, na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.